O Canadá é o segundo maior país do mundo em tamanho territorial depois da Rússia e está localizado no continente norte-americano, logo acima dos Estados Unidos, que por acaso é a maior economia do mundo. Mas a grande questão é porque o Canadá, mesmo sendo considerado um país de primeiro mundo e sendo o principal parceiro da maior economia do mundo, ainda não conseguiu se destacar no cenário mundial. E o Brasil, com a sua inconsistência econômica e política, consegue estar à frente nas maiores economias do mundo. Parece que eu cheguei chutando a porta. Então se prepara, porque eu vou te contar o porquê o Canadá está sendo podado ano após ano e qual sua estratégia para se tornar uma das maiores economias do mundo. E eu sou a F, então se prepara e vamos para a história. Antes de começarmos, gostaria de falar que eu sei que o Canadá, em questão econômica e de vida, está anos à frente do Brasil, mas o ponto hoje não é comparar, mas entender o porquê ele não consegue estar mais à frente com tantas qualidades. O Canadá é dividido por 10 grandes províncias, e nós aqui chamaríamos de estado, mas pode-se dizer que pelo tamanho, cada província comportaria 3 estados brasileiros. Mas um ponto impressionante é que 40% de todos os canadenses vivem em apenas uma província, conhecida como Ontário, que por acaso fica a poucos quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, e essa província é responsável por 38% do PIB nacional. Então vemos que realmente existe algo importante nesse lugar. Nessas áreas possuem as maiores indústrias do país, em vários setores como imobiliário, mineração e manufatura. E nesses lugares que acontece um boom econômico, muitas pessoas querem viver para ter mais oportunidades, mas ao mesmo tempo também existe um boom de preços, pois nos últimos 10 anos os preços de residências aumentaram gradativamente. Acho que todos lembram da grande bolha de 2008, que afetou não só os Estados Unidos, mas o mundo todo sofreu com esse impacto. Agora imagina que você possui um irmão gêmeo que depende muito de você. Eu acho que vocês entenderam. No ano de 2009, o governo canadense, como forma de movimentar a economia e tentar sair dessa crise, manteve os juros do Banco Central perto de 1%, encorajando muitos a comprarem casas nessas regiões, como forma de movimentar a economia. Mas quando se empresta dinheiro para quem não pode pagar e um momento de incertezas, é certo de criar dívidas impagáveis. E essas movimentações que foram feitas nessas regiões geram um fenômeno que está se seguindo até hoje, e muitas pessoas insistem em se endividar para conseguir uma residência nessas áreas, temendo que o preço possa subir cada vez mais. Nos últimos anos, o aumento das taxas de juros suavizou o preço das moradias, pois menos demanda é menor preço. Mas isso é por agora. Mas a questão é que a maioria dos locatários no Canadá ainda sentem que um sonho da propriedade própria pode ser inatingível, pois muitos investiram nesses lugares, mas precisam alugar para conseguir pagar os investimentos. E de acordo com os resultados de uma pesquisa do IPSOS, 63% dos canadenses não possuem uma casa porque desistiram de ter uma. De acordo com o relatório da Corporação Hipotecária e de Habitação do Canadá, a CMHC, a imigração tem impulsionado a demanda por aluguel nos últimos anos, porque muitos recém-chegados ao Canadá inicialmente alugam casas ao invés de pensar em comprar, o que ajuda a manter essa demanda de compras baixas, porque alguém que chega imigrando não sabe se o futuro é certo, então não é muito inteligente investir em uma casa. Mas ao mesmo tempo, isso causa o aumento de preço dos aluguéis. Mas isso não é exclusivo do Canadá, mas outros países desenvolvidos como Estados Unidos e o Reino Unido estão passando pelas mesmas situações. Mas aí você está se perguntando, mas o que isso tem a ver com o não crescimento do país? Diferente dos outros países que estão passando por esses problemas, o Canadá é um país que incentiva a imigração, pois é uma estratégia de atrair mentes brilhantes para girar a economia. Então esse movimento no setor imobiliário acaba sendo uma exceção aos outros países que não possuem o mesmo incentivo. Mas como nem tudo são flores, isso faz com que grande parte dos canadenses busque investir no
setor imobiliário, que claro que gira a economia, mas ao mesmo tempo começa a criar uma bolha, pois o que gera crescimento a médio e longo prazo é investimento em indústrias, e hoje os canadenses gastam grande parte do seu investimento em habitações ao invés de empresas. E se grande parte vai para esses setores, o investimento empresarial que deveria crescer, pois é uma combinação de estruturas não residenciais, máquinas e equipamentos e propriedades intelectuais, juntos acabam totalizando apenas 9,3% do PIB. E por outro lado, o forte crescimento no investimento em moradias elevou o estoque líquido de ativos residenciais em 18,9%, representando 22% da riqueza nacional. Mas sabemos que um país não vai sobreviver só vendendo residências, até porque não se pode exportar casas. Olha, eu espero que não tenha ficado confuso até aqui, porque esses movimentos fazem parte da economia. Mas eu te pergunto, de onde vão surgir os empregos se não fizerem o investimento certo? No longo prazo, o investimento empresarial que vai aumentar a capacidade produtiva geral da economia, por meio de um maior estoque de capital físico, permitindo a produção de mais bens e serviços com o mesmo nível de trabalho e outros recursos. Agora vamos entender por que o Canadá está sendo limitado pelo seu primo rico do outro lado do muro. Hoje, uma parte do investimento feito no Canadá é feito pelos Estados Unidos, e tenho certeza que poucos conhecem uma empresa canadense que seja conhecida mundialmente. E olhando a revista Fortune, a lista das maiores empresas são americanas ou chinesas. E aqui é o ponto-chave, pois os Estados Unidos possuem uma relação econômica com o Canadá para reduzir os impostos, fazendo as empresas canadenses optarem por colocar suas sedes nos Estados Unidos. E quando uma startup canadense começa a se destacar, os Estados Unidos possuem prioridade em relação a essas empresas. Então, muitas das vezes, as empresas são adquiridas pelas grandes organizações americanas assim que abrem capital. E isso é uma forma de podar a economia, mesmo que as duas estejam trabalhando juntas, ou quase. Para vocês verem a diferença, os canadenses ganham em média cerca de 60 mil dólares por ano, enquanto seus colegas americanos ganham cerca de 80 mil. Em outras palavras, ao viajar apenas algumas horas ao sul do país, os investimentos aumentam em média quase 33%. E enquanto o trabalhador médio americano produz 74 dólares de valor por hora, o trabalhador médio canadense produz apenas 57 dólares. Tá, mas o que gera essa diferença? O fator que gera essa diferença notável é a quantidade gasta ou investida em máquinas, ferramentas, inovação e capital por trabalhador, o que os economistas chamam de intensidade de capital. As empresas canadenses gastam cerca de 13 mil dólares por trabalhador em capital, enquanto que os Estados Unidos gastam 20 mil dólares. De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, os Estados Unidos produzem aproximadamente o dobro do número de patentes por pessoa em comparação com o Canadá. E o crescimento da produtividade está diretamente relacionada ao aumento do padrão de vida ou da renda per capita. A renda per capita do Canadá em 2022, ajustada pelo poder de compra, foi de 57.800 dólares, quase 17.400 menor do que nos Estados Unidos. Mas essa diferença não tem sido um grande problema, pois os canadenses vivem níveis de desigualdade muito menores do que nos Estados Unidos. A desigualdade nos Estados Unidos sempre foi maior do que no Canadá, e tem aumentado mais rapidamente ao longo desses 40 anos. Sendo que no Canadá a desigualdade de renda permaneceu essencialmente estável ao longo da última década e diminuiu após 2010. No entanto, a economia canadense permanece menos competitiva em comparação com as outras economias desenvolvidas. De acordo com o ranking mundial da competitividade da IMD, o Canadá ocupa o 14º lugar entre 63 países, sua pior performance na história na pesquisa anual, que remonta a 1997. O país está sendo superado por economias mais agressivas de livre mercado, como Singapura
Singapura, Estados Unidos e até países progressistas como Dinamarca, Holanda, Noruega e Suécia, conhecidas por suas fortes proteções trabalhistas e salários elevados. E sabemos que países assim não costumam se dar bem, como o Brasil. Só para explicar para vocês, o índice de competitividade é uma medida de quão produtivo um país é. É uma forma de entender como o país está sendo impulsionado na inovação, na eficiência e automaticamente no crescimento econômico. Há cerca de 10 a 15 anos, o Canadá era muito inovador, apesar da forte concorrência de rivais maiores e bem mais financiados. Para se manter competitivo, o Canadá precisa ser mais inovador e criativo, e pode alcançar esse objetivo porque tem algumas das pessoas mais habilidosas e talentosas do mundo. Agora eu vou te contar uma breve história para mostrar que essa informação não foi tirada do nada. Muitos dos imigrantes querem ir para os Estados Unidos, mas muitas vezes, por não ter escolha, vão para o Canadá ou para a Europa, e isso é um fato. Agora vamos dizer que você tenha nascido na África do Sul e, buscando uma condição de vida melhor, tentou ir para os Estados Unidos, mas não foi aceito. Então ingressou em uma faculdade no Canadá e, após se destacar na sua área, foi convidado a estar em uma faculdade nos Estados Unidos. E o tempo foi passando e você criou algumas empresas de sucesso e possui algumas das maiores empresas do mundo, e acho que vocês já identificaram de quem estou falando. E esse foi o caso do Elon Musk. E esse é um exemplo de como os Estados Unidos usam o Canadá como uma peneira inicial e mais barata para selecionar os melhores, e esse fenômeno é conhecido como fuga de cérebros. Tradicionalmente, o Canadá teve menos iniciativas governamentais para promover pesquisadores ou empreendedorismo em comparação com os outros países. O fato é que a dependência do Canadá em recursos naturais para o crescimento econômico desestimulou o investimento em outros setores, como manufatura, pesquisa e atividades empresariais. Mas o Canadá tem sido uma economia de recursos naturais e sua atividade econômica primária gira em torno da mineração, madeira, petróleo e gás natural. Para vocês terem uma noção, em 2021, os recursos naturais representaram diretamente ou indiretamente 17% do PIB nominal, e foi cerca de 51% do valor de exportação do mercado do Canadá. No entanto, as duas maiores exportações do Canadá, petróleo e veículo, estão em declínio e podem continuar assim. A fabricação de automóveis nunca se recuperou completamente da recessão de 2008. A produção caiu de um pico de 3 milhões de veículos em 1999 para 1,4 milhão em 2020. Isso deixa o crescimento no setor industrial muito baixo, mas nos últimos anos, os setores de serviços financeiros, imobiliários e de comunicação têm crescido rapidamente. Toronto agora é o novo centro financeiro da América do Norte e tem uma das maiores concentrações de sede de empresas de serviços financeiros nas Américas, e o sistema bancário do Canadá ocupa o primeiro lugar no G7 pelo 11º ano consecutivo e é um dos mais sólidos do mundo. E agora você entendeu por que o Canadá não está em uma posição melhor entre as economias mundiais. Por mais que eles sejam ótimos na gestão financeira, é preciso ter gestão intelectual e inovação. Então deixa aí nos comentários se você já teve uma história nesse país. Vamos conversar. E se curtiu, deixa seu like e se inscreve para crescermos cada vez mais. Agora vou nessa. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Agora fui!